aqui, eu tenho uma frasezinha que eu vou ler para vocês e diz assim: a família, a estrutura familiar é a sujeição mútua. A base é a obediência a Deus. E aí a gente vai ver alguns versículos relacionados. Primeiramente, vamos lá para Efésios 5, 21, e que é uma palavra que vai falar sobre o casamento. Tudo começou com o casamento, né? Essa palavra que a gente acabou de ver aqui foi esse ato de Deus unir o homem e a mulher, foi o casamento. Então, a família se inicia através do casamento. E aí, primeiramente, a gente vai ver aqui Efésios, capítulo 5, versículo do 21 ao 33, que diz assim: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Isso para o marido e a esposa. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo e cada esposa deve respeitar o seu marido. Sem nenhum comentário, a própria palavra em si já dá todas as orientações que a gente precisa, não é isso? Uma outra palavra também que traz a estrutura familiar, né, a sujeição de um para com o outro e a base ser a obediência, é Efésios 6, do 1 ao 4, que essa palavra agora é para filhos e pais. Efésios 6, do 1 ao 4 diz assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. E por último, Colossenses 3, do 18 ao 21, que é uma palavra que dá uma resumida, onde nessa palavra que fala sobre casais, filhos e pais. Colossenses 3, do 18 ao 21, diz aqui: esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristão. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados.
A família é um projeto de Deus e Deus deixou a sua palavra especificamente para que todo o coração, para que toda a mente seja tratada, curada, sarada, liberta de todas as mentiras que o maligno ele já espalhou por aí, a esse mundo afora, e que tem influenciado milhões através desse sistema. E a vontade de Deus é que dentro de cada família exista a proteção dele. A vontade de Deus é que cada família ela tenha a bênção dele, que cada casal viva de acordo como está na sua palavra, que cada pai e mãe trate o seu filho, que cada filho trate seu pai e sua mãe de acordo como está escrito na palavra. O pecado, ele destrói, desestrutura toda uma base familiar, né? E todas aquelas coisas que percebemos que existem dentro da nossa família, que podem acabar destruindo, acabando com a estrutura familiar, de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos lutar contra isso. Precisamos nos posicionar em relação a isso e dizer não, aqui não, e se colocar em um posicionamento diante de Deus sobre negar isso, sobre tirar isso, e que somente o Senhor ele reine, ele governe essa família, porque assim então essa família vai estar vivendo de acordo com como está na sua palavra. E é isso.